Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 36 a 40. A palavra do Senhor diz: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que quer dizer Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, adoecendo, ela morreu, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro se achava lá, enviaram-lhe 2 homens e rogaram-lhe: Não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no ao cenáculo, e todas as viúvas cercaram-no chorando e mostrando-lhe túnicas e capas que Dorcas fazia enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos e pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Nós vemos nessa passagem algo muito especial da parte de Deus. Nós vemos que o Senhor leva em conta aquilo que nós fazemos para Ele, até mesmo depois da nossa morte. Nós vemos que essa mulher, Tabita, também chamada de Dorcas, ela tinha uma reputação de alguém que fazia muitas obras de caridade, muitas coisas boas, ajudava muitas pessoas, era uma serva fiel de Jesus Cristo, com certeza ajudou muitas famílias, levantou os caídos, ajudou os pobres, e tudo aquilo se tornou em argumentos diante de Deus para que no momento em que o dia mau chegou na vida dela, na família dela, as pessoas que a conheciam, que viam o quanto ela havia feito e quantas pessoas ela tinha ajudado, pudessem chegar diante de Pedro e falar: olha, ela tinha muitos argumentos em seu favor, ela fazia muitas coisas boas, então, puxa, se ela não morresse, ela poderia fazer muito mais ainda para Deus, para a igreja, para as pessoas que a cercam. Nós vemos que o Senhor leva muito em conta os argumentos que existem em nosso favor para nos livrar das tribulações, para nos livrar das coisas que são contrárias a nós. E lendo essa passagem, então, eu não posso deixar de pensar, não posso deixar de meditar a respeito do fato de que se eu estiver passando pelo dia mau, se nós estivermos passando por momentos de tribulações, quais são os argumentos que o Senhor tem em nosso favor para nos livrar delas, para nos trazer de volta da morte em qualquer área da nossa vida? O que o Senhor tem, o que as pessoas ao nosso redor têm para dizer em nosso favor, dizer: olha, puxa, o Jazinho, ele tem feito coisas boas, ele tem feito boas obras, ele tem agido corretamente em tais áreas. E quando eu falo de mim, eu quero que cada um de nós pense a seu próprio respeito, porque quando nós temos argumentos em nosso favor, o Senhor, ele vai operar, ele vai na economia dele ver que, poxa, vai ser muito mais produtivo se ele sair dessa situação e puder continuar fazendo as coisas que ele fazia antes e muitas outras. Então o Senhor olha para nós e procura ver em nós aquilo que realmente vai ser frutífero para o reino dele, como Jesus nos ensinou. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas ainda tem algo nesse texto que me chama muito a atenção. Apesar das pessoas chegarem para Pedro e dizerem: Pedro, olha, ela deveria ressuscitar, ela deveria voltar a viver, você tem o Espírito Santo, você é um cara cheio de Deus e pode fazer esse milagre, então você deveria fazer isso. Mesmo assim, Pedro não disse para ninguém que iria ressuscitá-la, que ela iria voltar a viver. Pedro, ele se isolou de todos, pediu para que todos se retirassem, fechou a porta do quarto e ali orou ao Senhor, se pôs de joelhos e disse: Deus, o teu propósito é que ela volte a viver, ou o Senhor vai ser glorificado pelo testemunho dela após a sua morte?
Então, ainda que existam argumentos em nosso favor, ainda assim é preciso que nós nos coloquemos de joelhos, é preciso que nós nos coloquemos diante da soberania de Deus e falemos: Senhor, o que tu queres fazer? Como o teu nome vai ser mais glorificado na minha vida? Através da resolução desse problema, através da resolução dessa situação, ou apesar desse problema, apesar dessa situação na minha vida. Então, a vida de Tábita tem muitos ensinamentos para nós e o principal deles é: nós precisamos deixar argumentos o tempo todo em nosso favor diante de Deus, não porque nós queiramos algo de Deus, mas porque nós amamos a sua obra, porque nós amamos o seu reino. E também nós precisamos sempre considerar a soberania dele em qualquer situação que aconteça, porque se nós vivemos algo que nós não gostaríamos, se alguma área da nossa vida morre, o Senhor pode ser glorificado pela ressurreição ou apesar da morte. Então, meus amados, nós precisamos nos colocar diante de Deus e sim clamar para que Ele ressuscite aquilo que vai glorificar ao seu poderoso nome através de nós. Mas apesar de tudo, nós devemos nos colocar diante dele e dizer: Deus, que o teu nome seja honrado, seja glorificado na minha vida, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação.